Olá! Neste tutorial, apresentaremos o conceito básico de uma pilha TCP de baixo consumo, aplicada a um projeto demo de um web server utilizando o controlador Ethernet ENC28J60 e o microcontrolador ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6. Esta pilha foi adaptada e estendida de bibliotecas com licença de software livre. Utilizaremos a placa didática Eletrocursos e um módulo ENC28J60 no desenvolvimento de um web server com capacidade para transmissão de múltiplos pacotes Ethernet, permitindo, por exemplo, fazer o download de grandes arquivos. O ENC28J60 é um circuito integrado controlador Ethernet dedicado que possui uma série de recursos para lidar com a maioria dos requisitos de protocolo de rede. O módulo ENC28J60 que utilizaremos nesse tutorial conecta diretamente a maioria dos microcontroladores com uma interface SPI padrão e com uma velocidade de transferência de até 20 MHz. Apresentamos aqui algumas especificações do circuito integrado NC28J60. Ele é compatível com o padrão I3E 802.3. Possui detecção automática de polaridade e correção. E também retransmissão automática programável em caso de colisão. Ele possui um buffer de transmissão e de recepção configurável, uma memória SRAM de 8 KB e suporte a pacotes unicast, multicast e broadcast. Trabalha com níveis de tensão de 3,1 volts a 3,6 volts e possui um suporte nas suas portas SPI para trabalhar com níveis TTL de 5 volts. Bom, antes de falar do modelo TCP do quadro Ethernet que será utilizado aí na nossa aplicação desse tutorial, nós temos que conhecer alguns conceitos, como por exemplo o modelo OSI. Este modelo é dividido em 7 camadas. A primeira camada, que é a camada física, ela descreve as interfaces elétricas, ópticas, mecânicas e funcionais para o meio físico e transporta os sinais para todas as camadas superiores. A camada número 2, que é a camada de enlace ou link de dados, ela é responsável por controlar o fluxo dos quadros, podendo opcionalmente corrigir erros provenientes do meio físico. Já a camada 3, que é a camada de rede, ela fornece os meios para o roteamento de pacotes, permitindo a transferência de comprimento variável de dados, tornando a internet possível. Na camada 4, que é a camada de transporte, ela executa funções como controle de fluxo, ordenação de pacotes e correção de erros, garantindo a entrega da sequência de mensagens sem erros, perdas ou duplicações. A ISO define o protocolo de transporte para operar em 2 módulos. O modo orientado à conexão, ou TCP, e o modo não orientado à conexão, ou DP. A camada 5, conhecida como camada de sessão, ela permite que 2 aplicações em equipamentos diferentes estabeleçam uma comunicação, inserindo marcações nos dados a serem transmitidos. Se essa rede falhar, os equipamentos reiniciam a transmissão a partir da última marcação recebida. Já a camada de apresentação, ela pode ser utilizada, por exemplo, para compressão de dados e criptografia. E, por fim, a camada número 7, que é a camada de aplicação, que é o topo da camada OSI. Nela, as aplicações possibilitam a interação entre máquina e usuário. Alguns protocolos utilizados nessa camada são, por exemplo, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, POP3, etc. Bom, vamos apresentar agora o modelo TCP/IP. A função da pilha TCP/IP é transferir informações de um dispositivo em rede para o outro. E ela é dividida em camadas, estando em conformidade com o modelo OSI, como podemos observar nesta figura. Vamos apresentar a função de cada camada no modelo TCP. Primeiro vamos falar sobre a camada de enlace. A camada de enlace aqui apresentada, ela é um conjunto das camadas físicas e de enlace no modelo OSI. O objetivo aqui dessa camada é estabelecer uma interface para que os pacotes de dados possam ser trocados no meio físico escolhido. O controlador Ethernet apresentado nesse tutorial, ele trabalha no padrão 10 base T, que permite a conexão entre equipamentos através de cabos de par trançado
e com uma velocidade de até 10 megabits por segundo. Aqui na camada de rede, o Internet Protocol, ou IP, por exemplo, é responsável por fazer com que as informações enviadas por um equipamento cheguem a outro. IP é uma identificação de um dispositivo dentro de uma rede local ou pública. Já os protocolos de transporte TCP, UDP, organizam as mensagens que chegam pela camada de rede e utilizam números de portas específicas para entrega dessas informações à aplicação de destino. E por último, os protocolos de aplicação, estes são específicos para cada tipo de programa que faz o uso da rede. Por exemplo, HTTP, que é um protocolo de comunicação para troca ou transferência de hipertexto, que é a base para a comunicação dos dados de internet, utiliza uma porta específica para a comunicação. Conhecendo então o modelo OSI e também apresentando aí o modelo TCP, nós vamos chegar aqui na formação do quadro Ethernet. O quadro Ethernet ele é composto por uma série de informações que são anexadas em cada uma das nossas camadas TCP. Por exemplo, a camada de aplicação, onde os dados são manipulados, ela comunica-se através de portas numeradas com a camada de transporte. O protocolo HTTP, por exemplo, utiliza a porta 80. Já a aplicação FTP, por exemplo, utiliza a porta 20 para transmissão de dados e a porta 21 para controle. Na camada de transporte, tanto o protocolo TCP quanto o UDP, eles buscam os dados na camada de aplicação e adicionam um cabeçalho contendo um endereço virtual. Esse cabeçalho traz informações importantes, como o checksum, que é a soma para a verificação da integridade de dados, e o número da porta de entrada e a sequência dos dados. No protocolo TCP, o cabeçalho possui entre 20 e 24 bytes, enquanto no protocolo UDP, por possuir menos funcionalidades, apenas 8 bytes. A camada de rede, ela adiciona ao cabeçalho o endereço IP, fonte, e o endereço IP de destino. O protocolo IP divide o pacote de dados vindo da camada de transporte em pacotes sem nenhum sistema de verificação de integridade de dados. Esses pacotes são conhecidos como os datagramas. Neste caso, o protocolo TCP torna a conexão confiável, implementando o reconhecimento de integridade, ou acknowledge. Já a camada de enlace compreende as camadas físicas e de enlace no modelo OSI. A camada física converte o quadro gerado na camada de enlace em eletricidade, isso nas redes cabeadas, ou em ondas eletromagnéticas nas redes wireless. São gerados dois cabeçalhos, o cabeçalho LLC, que indica qual protocolo opera a camada de rede, e o cabeçalho MAC, que adiciona tanto o endereço MAC da fonte quanto de destino. Feita a apresentação do modelo OSI, modelo TCP e do quadro Ethernet, podemos verificar que no projeto desse tutorial existe uma biblioteca responsável pela formação da pilha TCP em nossa aplicação. Esta biblioteca ela apresenta alguns arquivos-fonte e arquivos cabeçalhos que implementam cada uma das camadas apresentadas anteriormente no modelo TCP. Por exemplo, os arquivos ENC28J60.C e .H, eles fazem aqui a implementação da nossa camada 1, que é a camada de enlace. Os arquivos IP-ARP-UDP-TCP.C, eles implementam as camadas de transporte e a camada de rede. E já os arquivos webserver.c, webserver.h, eles implementam aqui a nossa camada de aplicação, que juntamente com o arquivo principal deste projeto será responsável aí pela criação do nosso web server. Bom, chegamos então aqui numa explicação do que nós vamos fazer
para esse tutorial, da nossa aplicação que nós vamos desenvolver para o web server utilizando aí o módulo NC28J60 e a placa didática Eletrocursos. Como pré-requisito para o desenvolvimento dessa aplicação, nós temos aí as bibliotecas CMSIS utilizadas aqui e também algumas bibliotecas que são apresentadas aí nas primeiras videoaulas do treinamento Eletrocursos, do treinamento do curso online que oferecemos, como por exemplo uma biblioteca para geração de atrasos programáveis e uma biblioteca para acionamento de saídas digitais e configuração também. O usuário, o aluno, ele poderia aí incrementar essa aplicação e utilizar uma série de outros recursos, como por exemplo, leitura de entradas digitais, relógio de tempo real. Ele poderia utilizar também, por exemplo, aí, recursos para gravação de memória flash, criando, por exemplo, um datalogger, um dispositivo datalogger, dentre inúmeros outros recursos. Esses recursos são apresentados aí no nosso treinamento online. Então, o aluno ele pode interagir aí nas videoaulas Eletrocursos com uma série de periféricos da placa do kit didático, como, por exemplo, entradas digitais, com push buttons, pode utilizar aí sensor de temperatura, memória flash e etc. Então, ele pode utilizar desses recursos para implementar aí um web server com, vamos dizer assim, muito mais funcionalidades do que este apresentado aqui no nosso tutorial. Mas como uma base inicial, eu acredito que este web server aqui apresentado, ele vai ser, vamos dizer, como um pontapé para o aluno estar podendo desenvolver aplicações web-based. Muito bem. Então, para a gente começar a explicação aí de alguns arquivos que compõem a nossa biblioteca web aí, a nossa biblioteca para este web server, né, para implementar a pilha TCP, nós vamos falar aí inicialmente da nossa camada física, né, que é a nossa camada de enlace aqui do modelo TCP, que é representada aqui por esses dois arquivos, o arquivo cabeçalho do NC28J60 e o arquivo fonte. Bom, aqui nesse arquivo cabeçalho, basicamente o que nós temos aqui são as definições de algumas constantes, né, utilizadas aí pelo hardware, pelo circuito integrado NC28J60, e também a definição da porta SPI e dos seus pinos, que nós vamos estar utilizando aqui no microcontrolador para comunicação com a placa NC28J60. Tá? Então, basicamente, a definição aqui de algumas constantes, que são utilizadas aí na troca de dados SPI com a placa, e também aí a definição das funções nessa biblioteca. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma coisa bem interessante, o tamanho máximo do nosso frame Ethernet aqui, que a gente vai estar utilizando, que vai estar dentro aí do pacote TCP que a gente vai estar implementando, e a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, definir como tamanho máximo aí, por exemplo, de 1.500 bytes para o nosso frame aqui TCP. Bom, no arquivo NC28J60.c, nós temos aqui basicamente a implementação das funções para comunicação com o módulo NC28J60. Aqui é feito, então, o que? A implementação da camada de enlace, que é um link entre as camadas superiores e o dispositivo físico, né? No nosso caso aqui baseado em 10 base T, aqui o nosso par trançado. Então nós temos algumas funções aqui, por exemplo, para escrita de operadores, leitura de buffer, escrita de buffer, configuração do módulo, inicialização. Então, por exemplo, alguns conceitos que nós apresentamos lá no treinamento online da Eletrocursos são apresentados aqui. Por exemplo, alguns conceitos para configuração de pinos da nossa porta SPI, para trabalhar com a nossa porta SPI. Então, isso aqui é como se fosse um pré-requisito para a gente conhecer um pouquinho mais do periférico SPI do nosso dispositivo. Bom, já as camadas de rede e de transporte lá do nosso modelo TCP, elas são implementadas aqui nos arquivos IP ARP UDP TCP.c e .h, o cabeçalho e o arquivo fonte. Nós fizemos aqui algumas modificações e adicionamos algumas funções a esse arquivo. Nós, por exemplo, aqui nós dividimos o envio
de pacotes simples, através da função make_tcp_ack with data single, e também adicionamos à biblioteca a possibilidade de se trabalhar com múltiplos pacotes. Isso é fundamental no web server que nós vamos estar apresentando aqui nesse tutorial, porque nós temos como uma das funções desse web server o download de um arquivo TXT muito grande. E dentro de um pacote TCP, vamos dizer assim, de um frame de 1.500 bytes, não seria possível transmitir todas essas informações. Então nós segmentamos isso daí. Como que a gente faz isso? A gente utiliza aqui de recursos para registrar o segmento, o valor de cada um dessas sequências que serão enviadas nesses pacotes. Então, a cada pacote enviado, nós registramos o valor do endereço, o valor daquele último segmento enviado, quantos bytes de dados que foram enviados naquele último segmento, e assim o navegador ele tem condições ali na conexão de fazer o quê? De fazer o download dessas sequências e poder, no final, fazer o download do arquivo completo. Então, nós adicionamos aqui algumas funcionalidades aí a este arquivo fonte, a esta biblioteca. E chegamos, então, na nossa camada de aplicação, implementada no código dentro do arquivo fonte webserver.c. Podemos observar aqui, nesse arquivo, o handshake de 3 vias, que é responsável pelo estabelecimento de conexões TCP. Nós vamos estar mostrando como que ele é feito aqui. Mas inicialmente nós temos aqui, por exemplo, a definição de um buffer de 1.500 bytes para o nosso pacote TCP que será transmitido. Nós temos aqui uma definição também bem interessante aqui que pode ser alterada, que é o tamanho da nossa string para formar aí o nosso protocolo HTTP, que nós definimos aqui como 128 bytes, mas ela pode ser aumentada aqui também. Por exemplo, no nosso web server, os 128 bytes eles são suficientes para transmitir, por exemplo, este texto aqui. Então, foi adequado para a nossa aplicação, mas isso pode ser aumentado também aqui dentro do nosso arquivo da camada de aplicação. Aqui nós temos uma função para setup do nosso servidor, tá? Para fazer a configuração inicial do módulo NC28J60. E o nosso handshake de 3 vias ele é implementado dentro da função service request. Toda essa função aqui implementa esse handshake. Basicamente, o que nós fazemos? Lá no programa principal, a gente chama a execução da função service request. A função service request sendo ali executada, né, chamada de tempo em tempo, ela faz uma verificação se existe algum pacote pronto do módulo NC28J60. Então, se existe algum pacote, se o tamanho for diferente de 0, ele faz esse handshake de 3 vias da seguinte forma. Inicialmente, o que ele verifica? Ele verifica se a flag de sincronização foi enviada, ou seja, se o web browser, que é o nosso client, o nosso cliente, ele envia uma flag de sincronização. Se essa flag de sincronização foi enviada, o microcontrolador, que é o nosso servidor, ele vai responder o quê? Ele vai responder com as flags de sincronização mais a flag de reconhecimento, ou a flag ACK. Então nós podemos observar aqui, inicialmente ele verifica se chegou uma flag de sincronização e responde com a flag de sincronização mais o acknowledge. Então, isso daqui é implementado aqui dentro. Tá? Bom, feito isso, o cliente ele vai responder com a flag ACK. Então, ou seja, o web browser, que é o nosso cliente, ele vai enviar mais uma vez a flag ACK e a comunicação nesse momento é estabelecida. Então, a gente entra aqui dentro desse if aqui, ficamos aqui aguardando as próximas instruções, né? O que é feito na sequência aqui dentro da nossa camada de aplicação. Muito bem, estabelecida então a conexão, o nosso servidor, microcontrolador, ele entra aqui dentro dessa estrutura condicional. Ele verifica se o cliente, no caso o web browser, ele enviou uma instrução GET, tá? Que é básica aqui no nosso HTTP. Recebendo a instrução GET, após essa instrução,
ele envia as informações desejadas aí para o nosso server. Essas informações, elas então são recebidas, esses dados, após o comando get, eles são recebidos e são armazenados aqui em um buffer, tá? Um string buffer. Este buffer ele é retornado lá para o nosso arquivo principal, para o nosso arquivo fonte da aplicação. Então vamos entender o que acontece neste momento lá no nosso arquivo fonte. Bom, o nosso arquivo fonte, basicamente, né, ele implementa aqui o quê? A nossa HTML, a nossa página que esse web server vai gerar. Tá? Então ele envia aqui, dentro de um pacote TCP, apenas um pacote, ele envia todo esse texto aqui, ele transmite esse texto, né, ele coloca dentro dos dados da nossa pilha TCP, do nosso pacote TCP, as informações para se gerar a página no nosso navegador de internet, no nosso web browser. Essas informações elas são adicionadas aqui na funçãozinha gerar HTML. Então, basicamente, né, isso daqui é uma implementação aqui do código HTML. E para a gente mostrar alguns pontos importantes aqui, este nosso web server ele vai ter aqui 3 botões para o acionamento de 3 LEDs da nossa placa de desenvolvimento, da nossa placa didática eletrocurso. Esses botões aqui são os botões S1, S2 e S3, que vão estar apresentados aqui lá na janela do navegador quando o usuário abrir aí o web browser com o IP do nosso web server, do nosso microcontrolador. Tá? Então, toda vez que ele pressionar o botão S1, né, que é o botão da saída número 1, vai apresentar um texto indicando que o botão foi ligado, né, e vai apresentar um texto dizendo que a partir de agora, toda vez que ele clicar, quando ele clicar novamente sobre o botão, ele vai desligar aquele LED e vice-versa. Isso daqui é feito para os 3 botões, né? E também é gerado um texto para o arquivo download.txt. Então vai ter também ali um botão que o usuário ele vai poder clicar ali no navegador de internet para fazer o download de um arquivo. Isso daqui é transmitido através de um pacote simples. Então nós temos aqui a chamada da função, nesse caso, respond single. Esta função está implementada lá na nossa camada de aplicação, no arquivo web server. Nós podemos observar aqui a função respond single. O que ela faz no caso de um pacote simples, de um pacote único? Ela envia inicialmente aqui, sem nenhum dado aqui, no caso, um pacote ACK, ela envia uma flag de acknowledge, de resposta, e depois ela envia os dados juntamente com o quê? Juntamente com uma flag de finalização, a flag fim, e a flag ACK. Isso está sendo implementado aqui dentro da nossa funçãozinha make TCP ACK with data single. Então a gente pode observar aqui dentro ela vai enviar essas flags para finalização aqui e acknowledge desse nosso pacote simples, pacote único. Bom, voltando ao nosso web server. Temos então aqui agora o programa principal. No programa principal, nós chamamos aí a função de inicialização das saídas digitais, né? Que é da nossa biblioteca DigiAlt, apresentada aí nas primeiras videoaulas do treinamento online eletrocurso. Temos também a definição do endereço MAC, do MAC address da nossa placa de rede aqui, do nosso NC28J60, o IP do nosso server, né, do NC28J60. Aqui a gente faz um setup desse nosso controlador Ethernet, limpamos aqui uma variável descrita, write value, e entramos no loop infinito da nossa aplicação. Veja que aqui nesse loop infinito nós chamamos a função lá da nossa camada de aplicação service request. E essa função aqui dentro desse loop, ela fica sempre verificando o que? Se chegou alguma informação do cliente, se o cliente enviou alguma informação para o nosso web server. Então, se foi enviada alguma informação, ou seja, se o request aqui, a nossa string aqui, ela recebeu um valor diferente de nulo, a gente precisa verificar o que foi enviado
lá pelo nosso web server. Então, só para a gente relembrar, essa informação ela fica aqui dentro do string buffer, ela é retornada na hora que a gente faz a chamada da função service request, e ela vem com toda a informação após o quê? Após a instrução get. Então, toda vez que no web browser nosso, a gente, por exemplo, clicar num botão que foi feito lá no web browser, ele vai enviar o quê? Um determinado texto. Esse texto, ele é formatado aqui na nossa função gerar HTML. Se a gente observar, toda vez que a gente, por exemplo, clicar sobre um determinado botão, né, sobre o botão S1, o botão S2, a gente insere aqui um texto. Então a gente insere, por exemplo, um texto S3 off, S3/on, S1/off, S1/on. Neste momento aqui, que a gente está fazendo o service request, o texto foi enviado do nosso cliente para o nosso servidor, da nossa web page para o NC28J60. Ele filtra essa informação e nós fazemos uma comparação de string após aquele get. Então, se, por exemplo, chegou a informação S1/on, o que a gente faz? A gente seta aqui a variável S1 para indicar agora no microcontrolador que foi ligado aquele LED, né, foi enviado um comando para ligar, e a gente faz um dig_out_write. A gente escreve um valor alto, né, um nível lógico alto para a nossa saída do primeiro LED. E assim sucessivamente para as demais instruções. Por exemplo, desligar o primeiro LED, ligar o segundo LED, desligar, e assim sucessivamente. E então chegamos na instrução download.txt. Feita a requisição do download do arquivo, neste momento, nós vamos fazer a transmissão de múltiplos pacotes. Para fazer a transmissão de múltiplos pacotes, inicialmente é enviado uma flag de acknowledge como resposta. E, posteriormente, são enviados os dados que formam o arquivo em segmentos que caibam dentro do pacote TCP de 1.500 bytes. Então, como isso é feito? Nós temos aqui, por exemplo, nesse caso, a transmissão de 50.000 informações aqui. No caso, essas informações elas são compreendidas aqui com uma data, um horário e um valor que neste caso é o valor da temperatura. Por exemplo, aqui nós fixamos um horário, uma data e um valor de temperatura. Isso poderia estar conectado, por exemplo, à leitura de um dispositivo de memória não volátil, como por exemplo uma memória flash. Um exemplo de um dispositivo de um data logger, onde é feita a leitura, por exemplo, de um sensor de temperatura. Esses valores e mais o horário são armazenados em uma memória não volátil, por exemplo, numa memória flash. Posteriormente, quando o usuário necessitar buscar esses valores, ele vai conectar um cabo de rede no seu computador e ele vai buscar essas informações. Essas informações vão ser lidas na memória flash desse dispositivo e serão enviadas em arquivos através dessa implementação, como este exemplo que nós estamos apresentando. Aqui neste caso nós não estamos fazendo nem a utilização do RTC, né, para leitura do horário, né, para ajuste e leitura de horário, e nem de um dispositivo de uma memória, e nem também de um sensor de temperatura. Nós estamos simulando esses dados. Isso poderia ser adicionado como um extra aqui, por exemplo, nessa implementação aqui, mas não veio ao caso para este tutorial. Então nós temos aqui neste momento o quê? Um loop com 50.000 dados que estão sendo transmitidos aqui para ser feito o envio para o nosso cliente, né, para a nossa web page. Nós temos então aqui a cada 1.200 bytes a segmentação desses pacotes. A gente colocou aqui 1.200 para dar uma segurança, já que o pacote é um pacote de até 1.500 bytes de dados que a gente tem. Então, quando a gente tem 1.200 bytes, o que a gente faz? A gente chama essa função respond multiply. Essa função ela vai chamar uma outra função que está dentro lá da nossa biblioteca, que ela vai simplesmente fazer o quê? Ela não vai enviar uma flag de finalização. Ela vai enviar uma flag de acknowledge, mais
os dados com aquele segmento correspondente. E a cada vez que ela vai transmitindo esse pacote, ela vai atualizando o valor do segmento que está sendo transmitido. Então, ela vai gerenciando de uma forma que ela não deixa o sistema, o cliente, perder essa conexão. Ele sempre vai saber qual o segmento que ele está recebendo daquele pacote para formar o arquivo completo que está sendo transmitido ao final. Bom, então isso ele vai fazendo aqui dentro desse loop e a cada 1.200 bytes ele vai enviando esses dados e mais uma flag de acknowledge. Feito o envio de todos esses dados e atualização dos segmentos corretos, a gente faz um envio do final, respond end. Esse respond end ele chama outra funçãozinha, que essa função ela envia o último pacote de dados e o segmento calculado, mais as flags de finalização, a flag fin e a flag também de final e a flag de resposta de acknowledge, de reconhecimento. E é dessa forma que é implementado aqui o envio de múltiplos pacotes. Isso poderia ser, por exemplo, esse envio de múltiplos pacotes poderia ser portado, por exemplo, para nossa HTML. Neste caso, aqui, nós implementamos a nossa HTML com apenas um pacote. Então, tudo isso que a gente tem de informações aqui nesses textos, né, eles são enviados dentro de um único pacote. Porém, em alguns casos, o usuário gostaria de implementar, por exemplo, uma HTML mais detalhada, com mais informações, gráficos, figuras, etc. E ele poderia implementar o envio dessa HTML em múltiplos pacotes. Vamos então fazer a demonstração prática do funcionamento da nossa aplicação Web Server. Aqui no navegador, ao digitarmos o IP do nosso servidor, nós vamos visualizar a página HTML gerada pelo servidor. Então, nesta página nós temos aqui as 3 saídas digitais que estão conectadas com os respectivos LEDs aqui da nossa placa eletrocurso de desenvolvimento, e também temos uma opção para fazer o download do arquivo .txt da aplicação. Bom, para mostrar um pouquinho do que nós fizemos aqui na placa didática eletrocurso, nós inserimos na placa aqui, através da porta de expansão SPI, que está localizada nessa parte inferior da placa de desenvolvimento, inserimos aqui o NC28J60, a placa do controlador de Ethernet. Então, é uma conexão bem simples, a gente colocou esses wire-ups aqui, conectando os pinos chip select, né, o pino de clock, né, os pinos que compõem aí, né, a nossa SPI. Nós também viemos aqui nessa expansão onde nós temos aqui jumpers para selecionar entre os periféricos SPIs a serem conectados no microcontrolador, ou seja, entre a nossa memória flash e o conversor AD, esses dois periféricos, através dessas portas, através desses jumpers, eles são conectados à porta SPI2 do microcontrolador da placa de desenvolvimento. O que nós fizemos? Nós retiramos os jumpers para proporcionar aqui uma conexão física direta entre a porta de expansão que está conectada no nosso NC28J60, né, com seus respectivos pinos, MISO, MOSI, S-Clock, Chip Select. Nós conectamos essa porta diretamente aos pinos da SPI2 do microcontrolador. Então, dessa forma, nós retiramos qualquer conexão com outros periféricos nativos aqui da placa de desenvolvimento. Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Vamos verificar o funcionamento. Ao clicarmos aqui no botão ligar, nós vamos observar que o primeiro LED acendeu e mudou o texto aqui para desligar, e o texto da saída 1 indica que a saída agora está ligada. Vamos fazer a mesma coisa para a saída 2 e vamos fazer a mesma coisa para a saída 3. Então aqui nós controlamos aqui as 3 saídas digitais da nossa placa através do web server. No desenvolvimento e modificação das bibliotecas, nós utilizamos algumas ferramentas muito interessantes e de uma ajuda muito grande na parte de depuração, principalmente. Uma ferramenta muito importante aqui na hora da gente estar
testando a conexão física entre a porta SPI do nosso microcontrolador e ao nosso NC28J60 é utilizar analisadores lógicos para verificar se o protocolo está sendo transmitido ou recebido de forma correta. Então esse é o primeiro passo para a gente verificar lá na nossa camada física, né, na nossa camada de enlace, se a porta SPI está funcionando corretamente, se há uma troca de dados correta entre o NC28J60 e o nosso microcontrolador. Tá? Isso é muito importante. Então, através do analisador lógico, a gente consegue fazer isso. Depois, quando a gente vai implementando as outras camadas da nossa pilha TCP, uma ferramenta que nos ajuda muito na depuração do que está sendo feito, a troca dos pacotes, sinalização e etc., é um software que se chama Wireshark. Então, já deixei aqui aberto propositalmente para a gente observar. Vocês podem observar que ele é um sniffer, né? Ele é um software que ele fica conectado ali na nossa placa de rede do PC. Nessa conexão que a gente estabeleceu, eu coloquei um hub, um simples hub, né? Entre o PC e o microcontrolador, o NC28J60, né? E o Wireshark, ele consegue visualizar essa troca de pacotes, pacote a pacote, TCP, HTTP. Então, através dessa ferramenta, a gente consegue depurar e descobrir eventuais erros e consertar esses erros. Isso ajudou demais, por exemplo, na hora de se desenvolver o envio de múltiplos pacotes utilizando a biblioteca, né? Então a gente consegue verificar, por exemplo, aqui a sinalização. Então vamos observar aqui, por exemplo, quando a gente pressionou um botão, vamos visualizar aqui, procurar aqui, por exemplo, quando nós enviamos o comando get S1 off, né, para desligar a saída número 1. Então a gente pode observar aqui que ele foi enviado do final do IP 241, né, para o final 240. Então ele foi enviado do PC para o microcontrolador, né? Então a gente enviou aqui o comando S1/off, né, para o microcontrolador. Ele já respondeu com a flag ACK e assim sucessivamente, né? A gente consegue visualizar aqui pacote por pacote TCP e suas sinalizações, como elas estão sendo trocadas aqui. E eventualmente a gente consegue também vir aqui abrir o Hypertext Transfer Protocol, por exemplo, o HTTP, visualizar o que estava escrito dentro do HTTP. A gente pode vir aqui a nível do TCP, por exemplo, identificar quais flags que estavam sendo transmitidas naquele momento. Tá? A gente consegue identificar, por exemplo, o tamanho do pacote que foi enviado, a porta de destino. É uma ferramenta que auxilia muito na hora da gente trabalhar aí com aplicações que envolvem aí as pilhas TCP. E finalmente vamos aqui então agora fazer um teste da função download, né? Nós vamos aqui clicar aqui sobre o botão download aqui em nosso navegador, ele vai nesse momento o servidor vai começar a fazer a transmissão dos pacotes TCP em múltiplos pacotes, né? Então vamos clicar aqui sobre o botão download, a gente já pode observar aqui no canto inferior do navegador que o download já inicializou e o arquivo já está sendo formado, já está sendo transmitido aqui para o nosso cliente, aqui para o nosso web browser. Vamos aguardar. É um arquivo grande, né? Um arquivo de 1 mega, 1,4, 1,5 megabytes. Finalizou o download e agora aqui nós temos o nosso arquivo CSV, né, o nosso arquivo .txt aqui no caso, com o horário, o dia, a data, né, e a temperatura. Nós temos aqui então 50.000 amostras aqui registradas, que foi daquele loop que a gente criou.